E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre a análise do preço, você aprende mais como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, onde você vai aplicar algumas técnicas para que você aprenda como analisar o gráfico de forma correta. Todos os dias aqui nós temos aulas, eu subo aulas aqui às 18 horas e 15 minutos todos os dias. Já vi uma oportunidade aqui, estou fazendo uma entradinha de correção de tendência, então você que vai chegando agora aí, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações, para que você fique a par de tudo que acontece aqui no canal. Como eu disse para você, todos os dias às 18 horas e 15 minutos eu subo aulas aqui, para que você, através das dicas que eu deixo aqui, vá aprimorando suas técnicas, vá aprimorando seu operacional, vá aprendendo realmente como operar um suporte e resistência. Hoje, sexta-feira, o gráfico apresenta aquela volatilidade natural, então tem que ter muito cuidado com as regiões, com a movimentação, se você vai trabalhar a favor da tendência, contra a tendência. O contexto do gráfico tem que estar muito bem encaixado para você aplicar um padrão de vela. Se não tiver um encaixe de uma aplicação de padrão de vela na região, é melhor ficar de fora. Geralmente quando o gráfico é num movimento como esse. Tá lá, ó, entradinha perfeita. O gráfico encaixou o movimento, ó, não tive dúvidas. Quando ele veio e deixou este padrão na região, esse padrão de vela aqui, eu fiz então a minha venda ali na região. É ter paciência quando é um dia como hoje para você operar. Como assim? Entender o contexto gráfico. Por exemplo, aqui eu tive que encaixar um padrão de vela nessa região. Sobre padrões de vela, eu deixo também este book inteiramente grátis para você estudar, para você fazer o download. E é simples você baixar ele para estudar. Você vai no meu canal do YouTube, você entra no meu canal do Telegram. Além dos links que eu deixo aqui abaixo das aulas, você vai ver aqui no canto superior direito, tem aqui o link para o treinamento, que está com 60% de desconto, o seu acesso é vitalício e as dúvidas são tiradas diretamente comigo. Você pode fazer aquisição do treinamento a qualquer momento do dia, da noite, fim de semana. Aqui tem meu Instagram, caso você queira tirar alguma dúvida via direct. Tem o Telegram, onde está o e-book para você fazer o download, e tem meu WhatsApp. Então não tem problema de você falar, não consegui te conversar contigo, Cadu. Não, pode conversar, tá? Quando você entrar aqui no canal do Telegram, vai abrir essa janela, vai abrir este e-book aqui, que é justamente quando você clica, abre aqui o link para download, ou o outro link aqui que abre na outra janela para download. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, como o Márcio, cada vez que vejo o módulo vai abrindo as portas, tá vendo? Olha que sequência linda aqui, 5 wins. Você vai vendo resultados como o Márcio, o Geilson, Francisco fazendo mais um saque, 6-0 batendo meta. Você vai vendo aqui o José batendo meta, o Diego batendo meta, 5 wins seguidos. Vai vendo o Juliano aqui, tá para existir professor melhor que você, obrigado Juliano. Aqui o Rosivaldo batendo meta, olha que sequência linda. Aqui você vê os links que eu subo para as aulas do YouTube, a aula do YouTube aqui, como interpretar o gráfico. Aqui o Wagner batendo meta, o Mike 14-2, 9-2 e assim por diante. Então você pode acessar aí, acompanhar os alunos. A entrada, como eu te disse aqui, você pode fazer 2 movimentos no gráfico. Ou você corrige tendência, ou continua tendência. Vamos ver o que está acontecendo aqui no gráfico? Vamos ver o que está acontecendo. O GBPJPY, que estava em primeiro lugar, veio aqui para baixo. Aí apareceu o ouro aqui, né, uma commodity para a gente operar aqui em binárias. Olha, só pelo desenho do gráfico, esquece, não quero saber do ouro. Já bati o olho ali, já vi que está sem lógica. Vamos procurar um gráfico com lógica. Olha esse movimento aqui. Olha esse movimento de Euro GBP. O que eu vejo aqui em Euro GBP também? Nada. Não vejo nada. Então, saio do gráfico. Euro GBP. Vamos ver se a gente encontra um gráfico mais nítido, né? Movimentações mais nítidas. GBPJPY é o que nós acabamos de fazer a operação. Também não está legal agora. O USDJPY. Vamos ver o USDJPY. O gráfico chega aqui,
faz movimentação, está travado naquela região. Ele tem possibilidade de continuidade de queda, de buscar região, de fazer movimentação de alta. Está indeciso esse gráfico aqui. Esse USD-JPY está indeciso. É preciso de uma movimentação melhor para a gente entender qual é a perspectiva que ele busca. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Tem regiões aqui. Vou ainda acreditar numa continuidade de movimento, tá? Ele ainda tem espaço aqui para continuar o movimento. Vamos aguardar a movimentação. Então, por isso que eu falo para você que sempre que você vá buscar uma operação, você não pode se apegar apenas no candle. Ele ainda tem uma movimentação de alta, ó, só que por causa da volatilidade ele foi lá, buscou a região e está querendo voltar. Está querendo me dar um loss. Eu vou pegar 2 taxas para baixo, que eu não vou tomar loss aqui. Se ele realmente tem força para correção, ele vai ter que buscar esse fundo aqui, ó. Então vamos lá. Se ele quer realmente corrigir naquela região, ele vai buscar esse fundo. Então já vou entrar com 2 taxas para baixo, que eu não vou fechar sexta-feira tomando um loss agora ali. Já vou me defender ali naquela situação. É algo que alguém que tem que ter conhecimento técnico para isso, para fazer uma operação como essa. Qual foi o motivo aqui? Tá lá, ó, fechou. Qual foi o motivo aqui, ó, da minha operação? Eu não falo para você que o gráfico ele sempre expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Quando o gráfico chega aqui, ele está mostrando que ele está fazendo expansão. Ele deixa o quê? Um padrão de engolfo, continuando o movimento. Qual é a máxima da região? É esse pavio. Só que o que acontece numa sexta-feira como essa? Por isso que eu falo para você, bom, quem está no treinamento, né, nós estamos aqui no par JPY. JPY, o mercado já está fechando. O SD não abriu ainda, porque é 8h20 da manhã, então o gráfico começa a estar sem lógica, sem razão, aquelas movimentações meio esdrúxulas para a gente operar. Mas eu estou vendo uma possibilidade. Quando eu faço movimentação de alta, olha o que o preço faz. Ele vem lá, toca com volatilidade e começa a corrigir. Então, quando ele começa a corrigir, o desenho do gráfico já muda para mim dessa forma. Então, o que antes parecia uma subida, eu já vejo outro desenho. Eu já vejo aqui um ombro, a cabeça e um ombro, só para você ter uma figura gráfica interessante, né? Então, eu já vi aqui, ó, o movimento e já entendi que ele não iria continuar fazendo movimento, que ele estaria falhando na região, falhando nessa região e fazendo uma outra movimentação e seria de baixa. Mas essa perspectiva ou essa análise rápida, lógica e certeira, depois de ver o gráfico não fazendo movimento, você adquire conforme você aprofunda os seus conhecimentos técnicos. Então eu fui capaz de entrar aqui, entender o que o gráfico está fazendo, ainda entrei vendido na mesma operação e saí lucrativo. Vocês entenderam qual é o poder da análise do gráfico? Não é um candle que vai fazer a diferença para mim na hora de eu fazer a minha operação, mas sim o contexto do gráfico. Quem está começando agora em opções binárias para iniciantes, aprenda o movimento do gráfico em opções binárias para iniciante. Por quê? Porque o movimento do gráfico, o contexto que ele vai fazer, o que ele vai te apresentar é onde você vai encaixar o seu padrão de vela, é onde você vai operar o suporte e resistência, vai aprender a operar o suporte e resistência, assim como a tendência. É através dos movimentos que você vai compreender o que ele está fazendo. Assim como eu fiz aqui em GBP-JPY, ó, uma correçãozinha na tendência, e assim como em USD-JPY aqui, a priori tentei continuar movimento, entendi que ele não ia continuar, que ele ia falhar, e continuei o movimento de queda com ele. Isso, gente, é algo que a gente vai aprendendo e você vai desenvolvendo isso conforme você vai crescendo em conhecimento técnico. Tanto é que agora, ó, deixa eu pegar, eu ia pegar ali uma entrada ali, ó, mas o preço já subiu, não vou pegar com o preço andando. Então, vamos com outro ativo então, vamos sair do USD-JPY, vamos para um outro ativo. AUD-JPY, a mesma coisa, o AUD-JPY
são pares de moedas que tecnicamente o mercado já está fechado, né? Ou está fechando. Dá uma olhada como que tá os candles. E ainda mais numa sexta-feira. Então, deixa eu sair do áudio JPY. Deixa eu procurar um outro ativo melhor. Euro JPY. Vamos lá, né? Já que eu operei no dólar JPY, agora o Euro JPY. Dá uma olhada como estão esses candles aqui. O que eu posso fazer num exato momento como esse? Qual é a minha perspectiva de movimentação numa região como essa? Agora, esse exato momento. Primeiro que eu não tenho perspectiva nenhuma, né? Muito pavio, olha que gráfico feio, chacoalhando demais, fecho o Euro JPY. Vamos ver se eu vejo um outro gráfico. Olha aqui, o óleo, né? O famoso óleo. Outra commodity. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. É um movimento interessante, porém já está um risco aqui. Deixa eu sair do óleo, deixa eu ir para o outro gráfico. Eu não vi o Euro USD. Ah, ele está aqui embaixo, ó, Euro USD. Vamos ver ele. Sexta-feira, vamos dar uma olhadinha. Olha o que ele está fazendo. Ó. Movimento de continuidade de preço. Deixa um pavio aqui gigantesco. Não dá para saber se ele vai continuar movimento, se ele vai corrigir movimento. Não tem como saber. Deixa eu olhar aqui no passado. Ah, isso aqui não é um candle de força? Isso aqui não é uma movimentação de força? Aparentemente sim, só que dá uma olhada aqui no passado. Ó. O que eu tenho no passado que me demonstra uma possibilidade de compra ou de venda? Tá vendo como o gráfico tá chato? Como é que eu vou operar um candle com um gráfico embaralhado desse? Então você tem que ter essa perspectiva de entender se o gráfico é um bom gráfico para operar ou não. Então, opções binárias para iniciante. Aprenda a identificar um bom gráfico para operar. O que seria um bom gráfico para operar? Um gráfico que está fazendo movimentos de expansão e correção, expansão, correção, bem definidos. Agora esse aqui, ó, olha o que ele faz, uma expansão. Aí ele vem para cá, de repente ele começou a cair, de repente ele subiu. Candles atravessados, não tem uma sequência de tendência. Então fica um gráfico sem lógica, sem movimentação. Vou fechar o Euro USD. Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Tem o AudiCAD. Nossa, faz tanto tempo que eu não opero o AudiCAD. Ó o AudiCAD, ó. O AudiCAD também, ó. Os gráficos todo cheio de pavio, cheio de região. Porém, dá uma olhada, ele chegou aqui nessa região, ó. Ele chegou nessa região e faz o quê? Uma movimentação. Ele chegou na máxima da região. Está travando uma batalha aqui na máxima da região. Qual que é a máxima da região? É isso aqui, ó. Essa aqui é a máxima da região. Ele veio, tocou, está fazendo um movimento de força de novo, está brigando no movimento para continuar subindo. Esse gráfico tem força para continuar rompendo aquela região? Aparentemente não, né? Ele está brigando ali, mas aparentemente ele não tem força para sair rompendo naquela região. Ele quer, mas ele não tem. Vamos fazer uma operação aqui? Vamos fazer uma operação aqui, lembrando, sexta-feira, né? Ó, o que ele veio buscar aqui? Veio buscar outra região. A gente tem que ter muito cuidado. Agora, olha aqui, isso aqui é um gráfico que a gente pode pensar em operar? Pode, por quê? Olha o que eu estou falando para você. O gráfico fazendo movimentos de expansão, ó. Faz movimento de expansão, corrige. Faz movimento de expansão, corrige. Faz movimento de expansão, corrige. Então é um gráfico que você pode pensar em fazer alguma coisa. Como assim fazer alguma coisa? Você vê no gráfico regiões, você vê pontos de interesse dos traders, você vê ali pessoas interessadas em algumas regiões. O que são pontos de interesse dos traders? São todas as regiões que você vê com topo, com fundo bem definido. Então, tendo essas regiões para você procurar operar, é um bom gráfico para você operar, mesmo você estando em opções binárias, sendo um iniciante. Tá lá, ó, fechou. Exatamente onde eu tracei minha linha, ó, fiz a entrada, o fechamento. Lembrando que eu não entrei por causa da linha, eu entrei por causa da região. Então dá uma olhada, o que é um bom gráfico? Gráfico que estão fazendo movimentos como esse, ó. Faz movimento, expande, retrai, projeção, retrai,
faz movimento 50%, busca 100%. Olha aqui, esse movimento veio, buscou 50%, voltou, fez movimento, deixou topo, voltou, recolheu, fez movimento. Então ele faz uma movimentação, ele faz um contexto onde ele deixa o quê? Um histórico de movimentação que mostra para você o ponto de interesse dos traders. Então isso aqui é um bom gráfico para operar. Cadu, tá com pavio? Tem regiões indefinidas? Sim, mas aí vai da sua habilidade. Por quê? Eu já falei para você. Ativos que o mercado já está fechando. Nós estamos numa transição de fechamento de mercado para abertura de outros mercados. É uma sexta-feira. É um fim de semana. Se você não tiver habilidade para operar, você não vai entender como trabalhar esse contexto gráfico. Então, aprenda como escolher um bom gráfico para operar opções binárias sendo um iniciante. Porque aí você vai entender o movimento do gráfico, você vai entender o contexto, você vai saber aplicar um padrão de vela, você vai saber operar um suporte e resistência, você vai saber operar uma tendência de forma correta. Aqui, como eu fiz em AudiCAD, que faz tempo que eu não opero AudiCAD, vou confessar a vocês, USD JPY, aquela entrada de defesa, né? De defesa, ó. Lembra que eu falei do movimento? Que ao invés de ir para cima ele ia fazer o movimento para baixo, ó. Entendi movimento, pronto. Olha que interessante, ó. Continua o movimento. Essa que é a chave do entendimento e contexto gráfico para você ter consistência. Entender o que o gráfico está fazendo. É isso que a análise gráfica nos ensina. E aqui em GBP JPY, fazendo esse movimentinho de correção aqui. Altamente lucrativo, em poucos minutos, em um gráfico como esse, bem agitado. Você viu que a gente passou por diversos ativos, não via possibilidades. Ou o que você faz? Ou você fica à frente do gráfico, espera o mercado tranquilizar, espera baixar a volatilidade, espera movimentos melhores, ou você fica fora do mercado. Para operar em dia de gráfico, que os gráficos, naquele ciclo de movimento, os gráficos não estão trabalhando com lógica e razão, você precisa ter muita habilidade, você precisa ter muito tempo de tela para encaixar ali o movimento e a oportunidade correta. E isso você vai se desenvolver através de estudos, aprendendo como é que se opera um suporte e resistência, como é que se opera uma tendência e aprendendo sobre análise gráfica. Tá bom? Eu espero que o recado tenha sido dado. Ótimo fim de semana para vocês, uma ótima restinho de sexta-feira para vocês, para quem está vendo o vídeo ao vivo aqui. Eu te vejo amanhã nas aulas, né, de final de semana sobre o mercado de fim de semana. Quer aprender de verdade? Quer ter essa habilidade mesmo em dia que os gráficos não estão muito bons para operar, você sai lucrativo e sabe o que fazer na frente do gráfico? O treinamento está aí, 60% de desconto, preço baixíssimo, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, porque você realmente aprende como analisar o gráfico, como operar o gráfico, como interpretar o gráfico, como saber ler o gráfico, que você vai entender realmente o porquê de uma compra, de uma venda em suporte e resistência, o porquê de uma continuação de tendência. Você vai desvendar os segredos da análise de um suporte e resistência. Será muito bem-vindo. Qualquer dúvida, as redes sociais estão aí como eu deixei. O acesso é para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo. Não saia sem deixar o seu like, não saia sem se inscrever no canal. Eu te vejo aqui todos os dias trazendo essas super dicas para te ajudar a você crescer em conhecimento, tá bom? Fica com Deus, até amanhã numa super aula, num super trade. Fui!